Então, agora vamos falar da GoogleNet em si. Explicar um pouquinho da arquitetura dela e como que ela foi planejada. O principal diferencial da arquitetura GoogleNet é o Inception Módulo. Esse nome surgiu inspirado, eu até achei engraçado quando eu olhei esse nome lá, Origem, né, módulo de origem, e ele foi inspirado naquele filme do Leonardo DiCaprio, A Origem. Tanto que eu achei algumas apresentações dos próprios autores da rede que tinha a fotinha do Leonardo DiCaprio com aquela frase embaixo, "We need going deeper". E é uma parte do filme onde ele sugere que ele queria implantar uma ideia no sonho de alguém, né? E precisavam de 3 camadas de sonho. Então, era um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Então, é basicamente o que a Deep Learning faz, uma rede dentro de uma camada dentro de uma camada. Então, de lá que eles tiraram a ideia para o nome desse bloco da rede. Então, agora vamos entender melhor como que é o modelo Inception, que seria a origem da GoogleNet. Primeiro, eles tiveram esse módulo inicial, que é o que está na imagem aí como letra A, e era uma versão ingênua, né? Porque, dessa forma, ele exigiria muito poder computacional. A gente não conseguiria manter o que eles pretendiam, que era melhorar os resultados, só que sem exigir maior poder computacional, porque colocar paralelamente essas convoluções de 1 por 1, 3 por 3, 5 por 5 em uma camada de max pooling, iria exigir um poder computacional alto. Quanto mais pensando que a gente tem 22 camadas com esse módulo. Então, realmente, a gente teria um poder computacional bem grande. Então, evoluiu o módulo Inception para o que está apresentado na figura B. E aí, esse módulo inseriu convoluções de 1 por 1 antes das convoluções mais pesadas, que são a de 3 por 3 e a de 5 por 5. Para quê? Justamente para melhorar o desempenho computacional, mas aí também tem uma outra jogada. Ele também utiliza uma técnica, que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês, de por que de utilizar esse filtro de 1 por 1. A convolução, como vocês devem saber, tem o objetivo de tentar achar a correlação entre os pixels vizinhos. E aí, quando você aplica um filtro de 1 por 1, você está subentendendo que os pixels vizinhos têm uma correlação forte. Existe uma teoria que foi proposta em 2013 por Aurora, e está nas referências, aí o artigo dela depois para vocês olharem, que propõe que realmente existe em imagem essa correlação forte entre os vizinhos mais próximos. Então, utilizando essa convolução de 1 por 1, você realmente vai achar as correlações mais fortes. Então, com um filtro de 1 por 1, ele já acha grande parte relevante da imagem. Então, primeiro, ele aplica esse filtro de 1 por 1, e vocês podem ver ali embaixo, ele já pega um cluster de imagens. E aí, quando você encadeia isso em camadas, cada camada é retroalimentada com aquele cluster formado na camada anterior, e você consegue ter realmente os pixels mais fortemente conectados. Mas e aí? E se não era tão fortemente conectados que meu filtro de 1 por 1 conseguisse pegar, na minha próxima camada, eu coloco um filtro de 3 por 3. Então, aqueles pixels que não estavam tão fortemente relacionados, não apareceram nesse primeiro cluster, vai aparecer nesse segundo cluster. Mas está vendo que ali, na minha borda, ainda sobrou algumas partes da imagem que não foram pegas por esse filtro de 3 por 3. Então, daí a necessidade de ter um filtro um pouco maior, que é o de 5 por 5. Então, o módulo Inception, ele traz primeiro esse filtro de 1 por 1, e em seguida o de 3 por 3 e o 5 por 5. Seguido também de uma camada de max pooling. Nessa figura, eu tento mostrar um pouquinho melhor para vocês como que funciona esse módulo Inception. Ele tem ali a aplicação do filtro 1 por 1, que é aquele quadro verdinho lá, e desse filtro de 1 por 1 que eu vou para as convoluções de 3 por 3 e 5 por 5. E ali de laranjada a gente tem apresentado o average pooling, mas nesse módulo que eu estou apresentando, ele está usando o max pooling, mas segue a mesma ideia. A gente usa o max pooling e, em seguida, a gente usa o filtro de 1 por 1. E ali no final, você pode ver que a gente tem a concatenação das saídas de todas essas camadas.
Então, agora a visualização da GoogleNet como um todo. Como eu falei, 22 camadas, e olhando essa imagem, dá a impressão de que tem muito mais que 22 camadas, né? 22 camadas são apenas considerando as camadas convolucionais com parâmetros, que seriam aqueles bloquinhos azuis. Se você contar ali, tem 22 linhas de bloquinhos azuis. Não estou contando em largura, apenas em profundidade. Então, 22 camadas de filtros convolucionais com parâmetros. Se eu for contar todos os blocos, aí sim eu chego a quase 100 blocos. Circulado em vermelho, a gente tem todos os módulos Inceptions. São 9 módulos Inceptions em camadas, um retroalimentando o próximo. Uma rede dentro de uma rede. Assim como eu falei lá nos trabalhos relacionados, essa foi inspirada na NIN, Networking, uma rede dentro de uma outra rede. Então, esse bloco Inception, que é o bloco principal dessa rede GoogleNet, compõe 9 camadas ao longo de toda a rede. Aí, nessa legenda, a gente consegue perceber que os bloquinhos azuis são as camadas convolucionais, esses quadradinhos vermelhos são as camadas de pooling, o amarelo é o softmax, e de verde a gente tem outros módulos. Além desses módulos Inceptions, que a gente viu que a gente tem 9 módulos seguidos, a gente tem uma camada de average pool de 5x5 e passo 3, que vai resultar numa saída de 4x4x512 para a camada 4A e de 4x4x528 para a camada 4D. Essas duas camadas eu vou mostrar para vocês, elas servem como uma classificação intermediária, porque avaliando os outros classificadores que concorreram nesse mesmo desafio, os autores perceberam que, mais ou menos no meio da rede, eles já conseguiam uma classificação de grande parte dos objetos. Então, eles inseriram 2 classificadores em fases intermediárias da rede para já tentar obter alguns resultados preliminares. A convolução de 1 por 1, com 128 filtros para redução da dimensionalidade, e a ReLU como função de ativação. Tenho a camada de classificação e uma camada de dropout. Dropout, gente, também é uma técnica de classificação para melhorar a generalização, evitar uma especificação muito alta dos objetos. Por quê? Em problemas não supervisionados, normalmente não se tem grande base de dados de treinamento. Então, se você conseguir melhorar a capacidade de generalização do seu classificador, isso é uma grande vantagem. O que o dropout faz? Ele vai descartar neurônios aleatórios em cada camada, para treinar essa rede com maior capacidade de generalização. Então, vamos supor que ele está tentando treinar com imagens de cadeiras. Numa primeira camada, ele descarta um neurônio que reconhecia os pés da cadeira, e mesmo assim, essa camada consegue reconhecer algumas partes da cadeira. Na próxima camada, ele vai descartar outro neurônio aleatório. Então, ao longo de cada camada, são descartados alguns neurônios, a fim de reconhecer o objeto, mesmo com algumas partes faltando, porque isso acontece muito nas imagens, de ter partes oclusas da imagem, né? E aí a gente tem também uma camada linear com softmax como classificador, que prediz as mesmas 1000 classes que o classificador principal, porém ela é removida no momento da inferência. Então, como eu tinha falado para vocês aqui no slide anterior, ali a gente tinha aquela camada de average pool, que servia como alimentação para a camada 4A e 4D, que são camadas de classificação intermediárias. Ali em cima a gente tem a rede inteira, e eu mostrei para vocês circulando lá quais são essas camadas intermediárias. E aqui eu dou um zoom nelas para que vocês possam perceber que aqui a gente tem o softmax para classificar dentro dessas camadas intermediárias. Então, a gente tem 2 classificações antes de chegar na classificação final propriamente dita.